Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Eu vou fazer uma sequência com 2 videoaulas ensinando como eu edito uma bateria. Nessa primeira videoaula eu vou ensinar a ajustar fase e polaridade e na segunda videoaula eu vou ensinar a quantizar. Eu separei aqui 6 canais da gravação de uma bateria: bumbo, caixa, tom 1, surdo e os 2 microfones de ambiência, que são aqueles microfones que ficam acima da bateria. Eu separei um desenho que eu acho que vai ser mais fácil para ilustrar a explicação de fase e polaridade. Vamos dar uma olhada nessa imagem, que é exatamente como foi captado aquele exemplo que a gente vai editar. Nós temos os microfones captando bumbo, caixa, tom 1, surdo e os 2 microfones de ambiência, que também foram posicionados em XY, que é o que vocês estão visualizando agora. Qual a característica desse padrão de captação? A gente não tem distância entre os 2 microfones e com isso a gente não tem alteração de fase. Quando o baterista toca qualquer peça da bateria, primeiro o som vai chegar, logicamente, no microfone que está mais próximo da peça que ele está tocando. Por exemplo, o bumbo tocou, o som chegou lá no microfone do bumbo, foi captado, tudo normal, sem problema nenhum. Só que o som também vai ser captado por todos os outros microfones que estão ali cobrindo aquela bateria. Vai chegar no surdo, no tom 1, vai chegar na caixa e nos microfones lá de cima de ambiência. Isso é normal de acontecer. Toda gravação de bateria a gente tem esse vazamento das peças em todos os microfones. O problema está na distância entre os microfones, porque o som chegou primeiro no microfone que está mais próximo, percorreu uma certa distância maior para chegar depois nos outros microfones. Exatamente isso que a gente vai corrigir, que é o ajuste de fase. E a polaridade, se aparece a imagem, certamente todos vocês já viram, é uma representação gráfica de uma frequência, uma senoide, supondo que ela seja a frequência da caixa. Quando o baterista tocou, emitiu essa frequência aí. Se for captada por um microfone só, sem problema nenhum. Mas como a gente tem vários outros microfones e o som da caixa vai ser captado por outros microfones também, pode acontecer de um dos outros microfones receber informação sonora dessa forma aqui, com a polaridade invertida. E com isso a gente gerou um cancelamento. Logicamente, dificilmente vai acontecer o cancelamento inteiro, a gente vai ter cancelamento de regiões de frequências e isso vai alterar o timbre das peças da bateria quando você reproduzir a bateria, o som da bateria como um todo, e é exatamente isso que a gente vai corrigir agora. Voltando aqui para o nosso exemplo, primeira coisa que eu faço, identifico os microfones de ambiência. Vou separar aqui com uma cor diferente. Vou reproduzir os dois apenas, deixar os dois solados. Conforme o som for sendo reproduzido, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, que é o botãozinho de phase. Na verdade, ele inverte a polaridade. A gente vai identificar se vai dar alguma alteração no som. Vocês perceberam que quando eu inverti a polaridade, eu perdi baixas frequências. Aqui já cabe uma explicação. Tudo que eu vou ensinar nessa videoaula e na próxima videoaula não é obrigatoriamente a ser seguido. Não significa que você vai precisar quantizar toda a bateria que você pegar para editar, que você vai ter que manter as polaridades todas certinhas. Você pode começar a timbrar a sua bateria só pelo fato de estar invertendo a polaridade, de estar ajustando a fase ali. Por que eu estou falando isso? Nesse caso, eu inverti a polaridade e eu tive uma perda dos graves. Se eu estou utilizando esses 2 microfones como uma ambiência, como uma sala da minha bateria, é legal manter a polaridade correta, sem fazer nenhuma alteração de frequências ali. Mas se eu quero utilizar esses microfones só para captação de pratos, eu já posso estar invertendo a polaridade, perdendo os graves que não vão fazer falta, já limpo um pouco o som, já estou priorizando as altas frequências e trabalhando já com a primeira equalização do meu projeto, da minha edição. Isso você vai fazer de acordo com os seus interesses, com o seu ouvido, com aquilo que você acreditar que vai beneficiar o teu som como um todo. Agora a gente vai identificar a fase. Como eu falei, o posicionamento dos microfones foi em XY, então quase certo a gente não ter uma alteração de fase. Mas vamos aqui analisar dos 2 microfones. Vamos pegar aqui o som do bumbo, só como referência.
Já vou trazer ele aqui para baixo, só arrastando. E vou pegar aqui essa ondazinha quando o bumbo toca e foi captado pelos microfones de ambiência. Reparem que os dois estão em fase. Por quê? Eu vou dar até um zoom aqui na frequência. Basta pressionar Shift e seta para cima para aumentar o zoom e para diminuir Shift e seta para baixo. Isso não aumenta o volume do seu som, é só um zoom mesmo. Reparem que os dois foram captados ao mesmo tempo. Quando o bumbo foi tocado, o som chegou ao mesmo tempo para os dois microfones de ambiência. Mas, logicamente, chegou antes para o microfone que estava captando o bumbo. Percorreu essa distância em tempo até ser captado pelos microfones de ambiência. Vou voltar aqui com o Shift certo para baixo, o zoom normal. Para eu corrigir a fase, em relação aos dois microfones de over, aqui não precisa ser feita nenhuma correção. Para corrigir a fase do bumbo em relação aos over, e eu tenho sempre quando eu vou corrigir fase, eu pego os microfones de ambiência como referência e todo o resto eu vou em relação a esse microfone de ambiência, então eu começaria aqui pelo bumbo, basta manter pressionado o Alt do teclado, vai aparecer essa seta dupla e a gente vai arrastar a frequência até o momento ali onde inicia a captação dos overs, exatamente nessa região aqui. Ó. Com isso a gente colocou em fase. Vou pressionar o ESC aqui para desmarcar a região. A gente pode ouvir para ver como é que ficou essa informação sonora. Vou deixar solado apenas um canal de ambiência, deixar solado aqui o bumbo. Vai reproduzir o som em loop e com isso eu já vou verificar como é que está o som e também vou inverter a polaridade para ver se tem alguma alteração. Deu para perceber que quando eu inverti a polaridade eu perdi um pouco dos graves. Isso já denuncia que a polaridade está correta. Eu não preciso estar invertendo a princípio. Caso você entenda que aquele som com a polaridade invertida te agradou mais, mantenha a polaridade invertida. No meu caso, eu não preciso. Só que aqui já vem uma outra explicação também. Eu, particularmente, não gosto de ajustar fase. Por quê? É preciso ter muita coerência quando você arrastar as ondas e ter muita precisão ao posicionar todo mundo em fase. Pode acontecer de eu não identificar muito bem as frequências, cometer algum erro e deixar um pouquinho antes, um pouquinho depois, e isso vai alterar o som. Eu vou tentar fazer de uma forma aqui para a gente ouvir. Conforme for dando loop, eu vou alterar aqui o movimento da waveform para a gente identificar que realmente tem alteração. Então, play e eu vou modificando e vocês vão ouvindo aí. São sutis os movimentos, ali eu estou movendo muito pouco, e o timbre também é bem sutil a alteração, mas tem. O que acontece? Pode ser que você faça um ajuste de fase em toda a sua bateria e no final o som da bateria acabe soando pior do que estava antes. Esse é o primeiro motivo. Qual o segundo motivo? Pelo fato de eu não fazer ajuste de fase. Todos os discos, todas as músicas que a gente ouviu em décadas passadas, quando eram gravadas antes do mundo digital, eram gravadas sem realizar ajuste de fase, até porque não tinha tecnologia para isso. E todas elas soavam muito bem, era assim como era captado, assim como era feito, e eu gosto de permanecer dessa forma, apesar de ter o recurso e ter o conhecimento para estar ajustando a fase, eu prefiro trabalhar de uma forma em que eu sei que eu não vou ter um comprometimento final do meu arquivo. Então vou dar um Ctrl Z aqui para voltar à posição que era antes. Dessa forma. Ajustei a fase ou não em relação aos microfones de ambiência. Eu faria isso com todas as peças. Traria aqui a caixa para baixo e a mesma coisa. Vou identificar um trecho onde a caixa é tocada, que é esse trechinho aqui. Vou ampliar o zoom. Vou posicionar o meu cursor. Vou ver que, logicamente, foi captado antes o microfone direcionado para a caixa, depois que chegou nos microfones de ambiência.
mantém pressionado Alt, arrasta até chegar todo mundo em fase. E você vai fazendo isso com todas as peças em relação aos microfones de ambiência. E depois de feito isso, você vai marcar aquela região do som, vai reproduzir e vai alterar a polaridade para ver se não tem alteração de timbre. A alteração de timbre, logicamente, vai ter, mas você vai fazer para ver se as polaridades não estão invertidas e qual o timbre que mais te agrada. No meu caso, eu prefiro manter a polaridade do jeito que está, até porque, quando eu dei o zoom, já deu para identificar que está com a polaridade correta. Vamos fazer isso também com os tons. Arrasto para baixo. Sempre que eu faço dessa forma, arrastando o que está em cima para baixo, no final, depois que eu terminar de corrigir todo mundo, eu tenho mantido as posições como estava antes, né? Bumbo, caixa, hi-hat, tom, surdo, enfim. Eu vou mantendo a coerência ali. Vamos pegar o tom. Ele toca só aqui no finalzinho. Tira o solo. Sola o canal do tom. Vou marcar aqui só esse trechinho. Vou dar o play e vou inverter a polaridade. Eu gostei mais invertendo a polaridade. Posso até dar o zoom aqui. Apesar de eu identifico que não está com a polaridade invertida. Reparem que a polaridade está correta. Se eu trouxer em fase, dá para perceber bem. Mas eu confesso que eu gostei mais do som invertendo a polaridade. É uma questão de gosto, posso deixar com a polaridade invertida. E aqui cabe uma outra explicação. Você pode manter a polaridade invertida no track, clicando nesse botãozinho, ou dar um duplo clique no arquivo que você quer inverter a fase, abre essa janela de propriedades, clica no botão Invert Phase, dá um OK, ele inverteu. Eu não gosto de fazer assim, porque pode ser que lá na frente, na mix, eu queira alterar a polaridade, e se eu já tiver picotado o áudio, eu vou ter que fazer isso arquivo por arquivo. Coisa também que no final eu acabo juntando tudo, não daria tanto trabalho. Mas eu prefiro sempre manter no track, manter aqui no canal. Então dou um Ctrl Z e vou inverter aqui, só que vamos dar um Ctrl Z para trazer ele sem o ajuste de fase. Vou inverter a polaridade aqui. E agora, com a última peça da bateria, que é o nosso surdo. Puxou para baixo, solei o surdo. O som dele é esse carinha aqui. Vamos marcar essa região, reproduzir e clicar no botão de fase. Prefiro deixar sem inverter a polaridade. Posso até dar o zoom, dá para perceber também que está com a polaridade correta, o som me agradou mais assim. E agora eu concluo toda essa parte de fase e polaridade. A gente pode dar um play aqui na bateria geral, só para a gente ouvir como é que ficou o som, e a gente conclui essa etapa da nossa edição. É isso, pessoal. Espero que essas dicas sejam úteis. Se você gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa marcado também o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. No próximo vídeo vai ser a parte de quantização. Espero ver vocês também no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau!